Todo mundo gosta de ajudar e tem muita gente que precisa de ajuda. Onde a gente acha espaço no orçamento para ajudar as pessoas necessitadas e principalmente as crianças? Por exemplo, no café. Eu gosto de vir aqui na padaria, como você pode ver, eu não sou o único, um montão de gente vem. Eu gosto de café e eu posso separar um pouco da verba que eu uso no café para investir numa criança. Tem uma criança que é minha convidada especial para tomar café comigo. Eu tomo café e ela recebe a verba do café. Eu invisto no futuro das crianças. E eu invisto através da Visão Mundial. A Visão Mundial está um tempão aqui cuidando de criança. E faz isso muito bem. Um bocado de criança sem perspectiva agora tem futuro. Eu quero participar disso. Eu decidi participar disso. Decida também. Café por dia. Você separa um pouco daquilo que você gasta consigo para investir em alguém. E dá certo, viu? No final do mês, dá para ajudar alguém e dá para ajudar bem. O coração fica mais leve, o café fica mais prazeroso e eu sei que estou fazendo bem. Pense nisso. Todo mundo gosta de ajudar e tem muita gente que precisa de ajuda. Onde a gente acha espaço no orçamento para ajudar as pessoas necessitadas e principalmente as crianças? Por exemplo, no café. Eu gosto de vir aqui na padaria, como você pode ver, eu não sou o único, um montão de gente vem. Eu gosto de café e eu posso separar um pouco da verba que eu uso no café para investir numa criança. Tem uma criança que é minha convidada especial para tomar café comigo. Eu tomo café e ela recebe a verba do café. Eu invisto no futuro das crianças. E eu invisto através da Visão Mundial. A Visão Mundial está um tempão aqui cuidando de criança. E faz isso muito bem. Um bocado de criança sem perspectiva agora tem futuro. Eu quero participar disso. Eu decidi participar disso. Decida também. Café por dia. Você separa um pouco daquilo que você gasta consigo para investir em alguém. E dá certo, viu? No final do mês, dá para ajudar alguém e dá para ajudar bem. O coração fica mais leve, o café fica mais prazeroso e eu sei que estou fazendo bem. Pense nisso.
Boa noite a todos, a graça e a paz de Jesus, aos irmãos. À medida que o tempo vai passando, a gente vai se dando conta que a melhor coisa é a gente organizar a agenda a partir dos amigos, né? Então, esse encontro, embora toda a sua relevância, de sua tematização, de sua agenda, de sua discussão, para mim é muito especial porque é um lugar de encontrar amigos. Estar aqui hoje à noite, depois do Agreste ter falado, é uma alegria. Enfim, então estamos juntos aí para um semestre. Boa noite, quem está acompanhando também ao vivo pela internet, boa noite, um beijo, um abraço. Então vamos lá. Nosso tema de hoje à noite é uma igreja relevante na pós-modernidade. Então eu gostaria de sugerir que todo discurso é autobiográfico. Isto é, ele é pronunciado a partir da história de quem o faz. E todo discurso, portanto, ele é condicionado, ele é limitado. Há aquele ditado que diz que todo ponto de vista é a vista de um ponto. Então, do ponto onde eu estou, a maneira como eu enxergo o mundo, certamente será diferente do ponto onde você está, a maneira que você vai enxergar o mundo. Ou, se você preferir ir um pouquinho mais longe, toda afirmação a respeito da verdade é testemunhal. Isto é, a gente fala a respeito da nossa percepção da verdade. Eu me lembro quando fui examinado no concílio dos pastores batistas para o ministério pastoral, o meu orientador disse assim: meu filho, no concílio não arrume confusão, porque o concílio é para você ser aprovado, não é para você falar mais nada além daquilo que eles querem ouvir. Eu já fiquei um pouco chateado, achei que não ia ter graça um concílio daquele. Depois ele disse assim: olha, a primeira pergunta vai ser como é que você define Deus. Aí você já responde o seguinte: Deus não pode ser definido, porque definir é delimitar e Deus não pode ser contido em qualquer limite. Aí você já dá logo as cartas e mostra quem é que manda ali naquele exame. Eu falei: é comigo mesmo esse negócio é comigo mesmo. Aí fui. O meu examinador, um ancião, disse assim: Antônio Carlos, meu filho, nós sabemos que Deus não se pode definir. Mas Deus se pode perceber. Como é que o irmão percebe Deus? E eu vi quem é que estava realmente no comando da noite. Mas essa é uma verdade fundamental. Deus não se pode definir, Deus se pode perceber. O Carlos Mesters diz assim que a verdade é algo que a gente vê pela janela. E aquilo da verdade que a gente vê depende da distância que a gente está da janela, depende do ângulo pelo qual a gente olha pela janela. Aquilo que eu enxergo da verdade é algo diferente daquilo que você enxerga da verdade. Por isso, muito provavelmente, os rabinos, eles gostam de entender, quando a Bíblia Sagrada fala o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, e não o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que a narrativa bíblica faz questão de enfatizar o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, como se fossem três deuses diferentes, mas na verdade é o mesmo Deus, com três perspectivas diferentes, com três percepções diferentes, porque o sujeito que coloca o filho deitado e levanta o cutelo para matar o filho, ele tem uma percepção de Deus, a janela para ele está posicionada numa certa localidade. Agora o sujeito que está embaixo, com o pescoço esticado, o pai em cima com o cutelo, vai enxergar Deus de um outro jeito completamente diferente, embora os dois estejam diante do mesmo Deus. Então, isso que eu acabei de falar, tudo isso que eu acabei de falar para você é pós-moderno. Eu vou falar daquilo que é o meu ponto de vista, daquilo que é a minha verdade, daquilo que é a minha percepção de Deus, daquilo que eu consigo enxergar olhando da minha janela, que é diferente da sua janela, a partir da minha história, que é diferente da sua história,
Então vai ser um pouco complicado, né? Mas isso é pós-modernidade. Então eu arrisco dar algumas definições modernas para a pós-modernidade. É um contrassenso, mas na pós-modernidade vale também você fazer esse tipo de coisa. Então, a grosso modo, em termos assim simples, correndo o risco da simploriedade, a modernidade, e aqui eu não quero localizar no tempo a modernidade, porque no meu entendimento o pensamento pré-moderno, moderno e pós-moderno são de fato categorias de pensamento e não estágios ou fases da história, porque no Brasil nós temos contextos de pensamento medieval, contextos de pensamento moderno, contextos de pensamento pós-moderno. Numa mesma igreja, a gente pode ter uma pessoa que pensa nas categorias modernas, outra pessoa que pensa nas categorias pós-modernas. Aliás, na mesma casa, o pai pode ser medieval, a avó pode ser moderna e o filho é pós-moderno, na mesma mesa do almoço. Então, modernidade, pós-modernidade, pré-modernidade, pensamento medieval, isso não é facilmente localizado no tempo. Embora os teóricos façam as divisões, eu prefiro pensar como categorias de pensamento. Então, falando em categorias de pensamento, o que é a modernidade? A modernidade é marcada por uma cisão entre religião e ciência, entre fé e razão. A modernidade é o pensamento que se estrutura a partir da racionalidade humana, especialmente a partir da racionalidade científica. Então, por exemplo, na modernidade, o que é a verdade? A verdade é... Pô, aqui está legal pra caramba esse negócio aqui, esse ventinho. Na modernidade, a verdade é a correta, a exata descrição dos fatos, dos fenômenos e das coisas. Vou repetir. Na modernidade, o que é a verdade? A correta e exata descrição dos fatos, dos fenômenos e das coisas. Por exemplo, os senhores estão assentados em uma coisa que se chama cadeira, e esta coisa chamada cadeira, na qual os senhores estão assentados, é branca, é da cor branca. Está correto ou está errado? É verdade ou é mentira? É verdade. A gente consegue explicar racional e cientificamente que, se eu largar esse microfone agora, ele desce, ele não sobe. E dadas as mesmas condições de ambiente, toda vez que essa experiência for feita, o microfone vai cair. Quer ver só? Então, toda vez que você largar o microfone, ele cai. E tem como explicar isso racional e cientificamente. As leis da física explicam esse fato. Houve um momento em que a igreja dizia que a Terra era plana. Aí um sujeito disse assim, não é plana. Houve um momento em que a igreja dizia, o nosso sistema é heliocêntrico. O Sol gira ao redor da Terra. E veio um outro sujeito e disse, nada disso. O nosso sistema é solar. É a Terra que gira ao redor do Sol. Científica e racionalmente provou-se que a igreja estava errada. Correto? Que a igreja não descreveu corretamente os fatos e os fenômenos, e o critério utilizado para dizer que o que a igreja estava falando era mentira, foi o critério da racionalidade científica. A partir desse momento, a verdade passou a ser uma prerrogativa da razão humana e da ciência. Aquilo que é da igreja e objeto de fé, não entra na arena pública, passa a ser questão de foro íntimo, e praticamente passa a ser questão de superstição.
Por exemplo, se eu falar assim, olha, tem um demônio sentado ali em cima daquela laje ali do banheiro. Quantos irmãos acham que pode ser verdade? Ninguém. Fala assim, olha, esse auditório está sendo observado pelas hostes celestiais, os anjos do Senhor estão conosco aqui. Verdade ou mentira? Há controvérsias. Alguém está vendo o anjo? É possível provar isso racional e cientificamente? Não é. Se não é possível de ser provado racional e cientificamente, é uma questão pessoal, de foro íntimo, objeto de fé. Por quê? Porque a modernidade diz, a verdade é aquilo que a gente consegue explicar racional e cientificamente e descrever exata e corretamente os fatos, os fenômenos e as coisas. Isso é modernidade. Na modernidade vem a afirmação do homem, na modernidade vem o positivismo, na modernidade vem o mito do progresso. Nós, os seres humanos, Deus é questão de foro íntimo, objeto de fé, não dá para provar que Deus existe. Se não dá para provar que Deus existe, provavelmente Ele não existe, provavelmente isso é coisa de gente atrasada, gente que não estudou, gente não esclarecida. Deus é quase superstição. Ok? Então nós, os seres humanos, com a nossa razão, com a nossa ciência, nós vamos construir um mundo melhor. Nós vamos fazer um outro mundo. Nós vamos colocar o mundo em ordem e levá-lo ao progresso. Sempre melhorando, sempre melhorando, sempre melhorando. Nós vamos resolver as mazelas do nosso mundo. Nós, os seres humanos. Isso é modernidade. Só que o tempo passou e nós modernos fizemos o Holocausto. O tempo passou e nós modernos ainda estamos morrendo com hepatite C. O tempo passou e nós ainda estamos usando as populações da África e da Índia como cobaias para a indústria farmacêutica que ganha no primeiro mundo. O tempo passou e ainda tem muita gente com fome. O tempo passou e nós ainda temos no Brasil 98% da população do nosso país vivendo com menos de R$1.000 por mês. O tempo passou e há milhões de pessoas no mundo que vivem com 70 centavos de dólar por dia. O tempo passou e as nossas adolescentes, lá no Pernambuco, lá no Piauí, ou na periferia de São Paulo, elas continuam sendo violentadas. Eu estava falando para os pastores em Pernambuco outro dia, e eu falei assim, os senhores sabiam que as adolescentes do estado dos senhores, elas se prostituem em beira de estrada por R$1? E eles falaram, mentira. Eu falei, como mentira? 50 centavos. Elas se prostituem por 50 centavos. Então nós, os modernos, que colocamos Deus na prateleira da superstição e da fé, e conseguimos estabelecer o nosso trono racional e científico, e que nós dissemos que íamos fazer o mundo ser um mundo decente, construímos uma porcaria de mundo, que tem gente morrendo de fome do nosso lado. A partir dessa constatação, de que o que a modernidade prometeu, ela não entregou, prometeu e não entregou, algumas pessoas começaram a dizer que a realidade humana é muito mais complexa do que a racionalidade dá conta, e de que o dilema humano é muito mais complexo do que a ciência consegue resolver, e de que do lado de fora da janela, e aí a gente vai buscar de volta o Shakespeare, há mais mistérios entre o céu e a terra do que pode perceber, ou imaginar, ou conceber, ou explicar a nossa vã filosofia. O pessoal começou a se dar conta de que do lado de fora da janela existe um universo, uma realidade, uma verdade, quiçá alguém que a razão humana não alcança e que o método científico não tem nada a dizer a respeito.
E que há verdades que não tem nada a ver com racionalidade. E há verdades que não podem ser provadas categoricamente. E as pessoas começaram a compreender e a perceber que as verdades que mobilizam a vida humana não são as verdades objetivas das chamadas ciências duras. O que mobiliza a gente não é eu dizer assim, olha, tenho certeza que você está sentado numa cadeira branca. Estou mesmo, e daí? O que mobiliza a gente é dizer assim, eu te amo. Eu morreria por você. Eu te amo, me perdoa, eu não queria ter feito isso. Me perdoa, eu não sei onde eu estava com a cabeça que eu fiz isso, ou quando eu falei isso para você, me perdoa, você é a pessoa mais importante da minha vida, me perdoa, me dá uma nova chance. E a outra pessoa nos olha com lágrimas nos seus olhos, e depois essa outra pessoa se levanta e vai procurar o pastor, ou o terapeuta, ou o psicólogo, e diz assim, o senhor garante que ele não vai fazer isso comigo de novo? Aí a gente se dá conta que toda a nossa racionalidade, todo o nosso desenvolvimento de ciência, o que é divino. A ciência é divina. Nós fazemos cirurgia cardíaca intrauterina. Ok? Nós fazemos cirurgia cardíaca intrauterina. Jesus andou sobre as águas, não andou? Nós andamos com 5.000 pessoas junto, levamos cassino, piscina, 5 restaurantes, servimos jantar com lagosta. E nós falamos, Jesus, a gente também anda sobre as águas. A gente inclusive voa. A gente voa. A ciência é divina. Mas onde a ciência nos trouxe, não nos foi suficiente. E a pós-modernidade é esse desencanto com as promessas da modernidade, e essa percepção de que as verdades que realmente importam, que nos mobilizam para a vida e para a morte, são as verdades da subjetividade humana, não são as verdades da racionalidade humana. E quando a gente traz a discussão a respeito do divino, do sagrado, do inferno, do céu, de Jesus, do Exu, da Pombagira, do Krishna, do Buda, do Allan Kardec e do Chico Xavier. Quando a gente traz essa discussão, a gente penetra num horizonte de significado que realmente dá sentido à vida humana. E aí a gente começa a discutir, dizendo o seguinte, olha, Deus falou comigo ontem. E quem está do nosso lado, se olhar para a gente com ar de desprezo, é ignorante. Na melhor das hipóteses, não é politicamente correto, porque a pós-modernidade é o tempo em que a gente acredita em duende, fada do dente. Mesmo com toda a racionalidade científica, eu conheço uma senhora que pegou o dente de leite, aliás, eu ia contar uma história sobre o dente de leite, mas não vou contar não. Pegou o dente de leite da filha que tinha bronquite, amarrou uma fita vermelha no dente de leite da filha e jogou no telhado, porque disseram para ela que se ela pegasse o primeiro dentinho de leite de sua filha que caísse, amarrasse numa fita vermelha e jogasse no telhado, ela ia ficar curada, a menina ia ficar curada de bronquite. E a mamãe fez.
A gente acredita, por exemplo, que se não der dízimo na igreja, o gafanhoto leva. Você acredita que o gafanhoto leva? A gente acredita. A gente acredita em maldição hereditária. Quem é que vai dizer para a gente que não existe? A gente acredita. A gente acredita que a vovó que morreu ditou a carta para a gente ali no centro. E a vovó falou com a gente. Inclusive a vovó falou uns negócios que só a gente sabia. Isso é sinistro. A gente acredita nessas coisas. O que faz a gente chorar não é um exame de sangue. O que faz a gente chorar não é o mapeamento do DNA. O que faz a gente chorar é do lado de fora do corredor de um hospital, de um centro de terapia intensiva, de uma unidade de terapia intensiva, o médico dizer assim para a gente: olha, não há nada mais que a gente possa fazer pelo seu papai. E eu sugiro que vocês levem ele para se despedir de vocês em casa. Não deixe o papai morrer aqui no hospital, não. Leve-o para casa, deixe que ele morra lá, com vocês, com a família. Nós não somos modernos? A gente acredita que o profeta pode ir lá orar na UTI, ungir o papai com óleo, e a gente leva o profeta lá para ungir o papai com óleo. E se o médico disser assim: minha senhora, não faz o menor sentido, seu papai está no maior centro científico da América Latina, e nós estamos dizendo que não há nada mais que se possa fazer pelo seu papai. Essa senhora com a Bíblia no peito diz assim: mas o meu Deus é um Deus de milagres. E o médico vai fazer o quê? Vai deixar entrar. O pior é que tem um papai que sai da UTI vivo, vai andando para casa. Isso também é sinistro. Isso também é sinistro. Tem gente que acorda de coma depois de 4 anos. Tudo é sinistro. E isso é pós-moderno. Na modernidade, quando era racionalidade científica, a gente dizia assim, ó: Jesus Cristo é o Filho de Deus e ressuscitou ao 3º dia. Um moderno, na universidade, diria assim, ó: prove que Jesus é o Filho de Deus. Aí você ia procurar os livros que os americanos escreveram lá na Califórnia, provas da ressurreição de Cristo, argumentos de que aquele toco que foi achado em Jerusalém era da cruz do Calvário mesmo, a moeda era do tempo de Abraão, que esse negócio aqui era da Arca de Noé, foi encontrado lá no monte, e foi aqui mesmo que o Noé pousou a arca, e a gente queria evidência arqueológica, argumento científico para embasar a nossa fé. Hoje, na pós-modernidade, a gente chega e diz assim, ó: Jesus Cristo é o Filho de Deus, morreu e ressuscitou ao 3º dia. Essa é a verdade. O pós-moderno diz assim: amigão, essa é a sua verdade. Ele não pede prova. Aliás, ele diz assim: e quem é você para ficar ditando regra na minha vida e me dizer qual é a verdade? Na modernidade, nasceu com pênis é homem, nasceu com vagina é mulher. Na pós-modernidade, a menina está grávida. E quando o vovô pergunta: é menino ou menina? A menina responde: grávida. Não sei, papai, vai escolher quando crescer. Isso é pós-modernidade. E quem é você para dizer que eu estou errado, se a minha orientação sexual não é igual à sua? Nós podemos até ser do mesmo gênero, mas nós não temos a mesma orientação sexual. E mais, todo homem seja marido de uma só mulher. Mais ou menos. Outro dia eu recebi um SMS de um jovem da minha igreja. Provavelmente ele devia estar lá assistindo o Bufão lá, como é que é o nome do cara? Tufão. Aí ele mandou assim: pastor, poligamia consentida é pecado? Porque tinha Suelen, né? A Suelen tinha 2 carinha, né?
A senhora aí viu a novela? 2 carinhas, 3, quanto é? Tinha a Suelen e tinha um outro cara que tinha 3 mulheres. Como era o nome do outro cara lá que tinha 3 mulheres? Cadinho. Cadinho tinha 3 mulheres e a Sueli tinha uns... Então, aí eu estava numa outra roda com jovens. Quando me chegou o SMS. E eu falei assim, acabei de receber um SMS. Poligamia consentida é pecado? Uma jovem respondeu assim, claro que não, é consentido. Eu falei, não, é não? Claro que não. Inclusive, eu tinha um namorado e ele me traiu com a minha melhor amiga. E quando eu fui falar com ela, eu falei assim, pô, que papelão que você fez, você é minha melhor amiga. E ela chorou, me pediu perdão, mas falou que estava apaixonada por ele. E eu falei, mas eu também tô. E eu cheguei primeiro. Falei, mas por que ele não pode ser apaixonado por nós duas? E sabe, pastor, eu morei junto com o meu namorado e com a minha amiga, nós moramos os 3 durante 2 anos. Errado e pecado não é não, mas não dá certo. Eu falei, você morou? Você teve lá um cadinho na sua vida também? Ela falou, tive, e foi muito bom. E eu tinha um trato com ele, que traição, desde que ele me contasse, não era traição. Traição é se eu descobrir. Porque o senhor sabe, né, pastor? Homem trai, mulher não trai. Mulher, quando trai, é safadeza. Homem não, homem trai porque ele pega até galinha se passar na frente. Eu falei, como é? Então, homem pode trair desde que conte. Ela falou, pode. E mulher? Não, mulher não, porque mulher tem um coração apaixonado por homem. Então, mulher que trai é safada. E homem que trai não é safado? Não, homem é uma coisa genética, pastor. Está dando para entender o que é conversar na pós-modernidade com alguém? Questão de alguns dias eu fui no Museu da Imagem do Som, no MIS, lá em São Paulo, dar uma aula sobre cristianismo num curso sobre história das religiões. Então eu fui dar aula sobre pensamento cristão. Cheguei lá, eu não sabia que eu ia encontrar, a sala, eu falei, bom, pessoal, vocês podem se apresentar para mim, falar o que você é, o que você faz, por que você veio aqui, o que mobilizou você a fazer esse curso sobre história das religiões? Aí eles começaram a falar, eu gosto de religião, eu gosto de cultura geral. Aí um cara levantou a mão e falou assim, olha, eu gosto de estudar o pensamento humano. Porque nós seres humanos somos tão maravilhosos, nós somos tão geniais, nós inventamos cada coisa, que nós inventamos até Deus, eu acho isso fabuloso. Falei, muito bom, como é seu nome mesmo? Aí ele falou o nome dele lá e tal, e o outro, e aí comecei a falar sobre a história do pensamento cristão. E lá pelas tantas, eu falei assim, olha, aliás, o camarada que pediu para eu dar aula, eu falei assim, por onde que eu vou? Me dá uma pista aí, o que eu abordo? Aí ele falou assim, olha, ofereça para eles um conceito elegante de Deus. Falei, como é assim, um conceito elegante de Deus? Ele falou, um Deus assim que não é para dames, para idiotas. Quando você terminar, deixa eles assim com água na boca, dizendo assim, é possível você ter fé sem ser idiota. Aí eu falei, pô, eu espero que eu consiga esse negócio. Porque realmente eu tenho uma bronca desse pessoal que acha que quem tem fé são os discípulos dos mestres da suspeita, né? Você tem Nietzsche, que diz que se você tem fé, você é um covarde. Você não dá conta do nonsense que é a vida, você não dá conta da finitude, da vulnerabilidade, da contingência, da absoluta ausência de sentido da existência, e porque você não dá conta disso, você não tem estofo para aguentar a angústia de viver num universo sem sentido, você inventa Deus, então você é um covarde. Aí vem o Freud e diz o seguinte, você
que crê em Deus, você não cresceu. Então você é infantil. Se você crê em Deus, você é infantil. Por quê? Porque você se tornou adulto e agora se viu na vulnerabilidade da existência, tendo que cuidar de si mesmo, sendo responsável pela sua liberdade, e já que você não tem maturidade e não tem estatura humana para assumir-se como ser e se construir, você corre atrás do seu papai de novo. Como o papai, não dá para você correr para a barra da saia da sua mamãe e do papai, porque você já tem 50 anos de idade, então você inventou um papai do céu, que cuida de você, protege o seu filho quando ele sai de madrugada na cidade, que vai curar o seu papai quando ele ficar doente, que vai arrumar emprego para você. Você inventou um papai do céu, provedor e cuidador, porque você é infantil, você não cresceu, você não assumiu a sua maioridade. E outra, provavelmente você também é alienado. Porque o pessoal está morrendo de fome e você aí cantando que vai para o céu, andar nas ruas de ouro, e o pessoal aqui não tem nem esgoto, e você aí cantando musiquinha sobre rua de ouro no céu. Você é um alienado. Você acha que a solução para o mundo é mágica, é metafísica, só que você não mete a mão na lama aqui desse sofrimento humano que está bem na sua cara. Então você é um alienado. É aquele cara lá, barbudo lá, o Carlos Marcos, que falou isso daí. Então eu acho assim, será que nós que cremos e que temos fé, nós somos realmente ignorantes, idiotas? Nós somos covardes, alienados, infantis? Ou será que nós que cremos e temos fé, que dizemos assim, isso é pecado, isso não é verdade, esse cara foi para o inferno, esse aqui se não fizer, se não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Ou nós somos muito prepotentes, arrogantes, queremos o monopólio da verdade, do mistério, do divino, do sagrado e da existência e do universo. Nós queremos ter um monopólio, nós os cristãos evangélicos. Nós é que temos a verdade e ninguém mais tem. Se não terminar em nome de Jesus, amém, ninguém fala com Deus, é isso? Será que nós somos ignorantes, idiotas, alienados, infantis, covardes, ou nós somos arrogantes e prepotentes demais? E tomamos de assalto o divino? Quem somos nós, então, afinal de contas? E quando eu comecei a falar sobre a história do pensamento cristão lá no curso que eu estava dando, quando eu comecei a falar, eu falei assim, olha, um dia eu descobri, eu percebi, eu intuí, eu sei lá por que cargas d'água, que o Deus que me ensinaram na minha infância não fazia o menor sentido para mim. E o pior de tudo é que quando eu descobri isso, eu era pastor de uma igreja. E que vem uma mulher para mim e diz assim, pastor, o senhor pode orar pelo meu casamento? Posso orar pelo seu casamento, mas a senhora não quer marcar um horário para conversar com um dos nossos pastores, um dos nossos conselheiros? Não, pastor, eu creio no poder da oração. Eu falei, a senhora crê no poder da oração? A senhora está casada há quantos anos, minha senhora? Há 24. Eu falei, então a senhora passa 24 anos casada e a senhora quer que eu faça uma oração para resolver o dilema da senhora? A senhora não quer se investigar, a senhora não quer fazer um caminho de autoconhecimento, a senhora não quer se abstrair da sua relação para enxergar o seu marido, a senhora não quer se perceber como mulher, a senhora não quer... Porque o meu marido, pastor, ele é insuportável. A senhora está casada há quantos anos mesmo? 24. E quando a senhora casou com ele era insuportável? Não, ele era maravilhoso. Então a senhora estragou a vida dele. Porque depois de viver 24 anos com a senhora, ele ficou insuportável. O que a senhora fez com esse homem, dona? Pastor, não aguento a minha mulher. Mas está casado há quanto tempo? Enquanto ela ia se tornando essa pessoa que você disse que não aguenta, você estava onde? Fazendo o quê? Você deixou?
O que aconteceu? Aí você quer que eu faça uma oração para resolver? Você percebe que tem um caminho? Então eu comecei a perceber que o Deus que me foi ensinado na minha infância, na minha adolescência, quando eu li, por exemplo, agora, acabei de ler, Desmond Tutu, falando que se eu não tivesse nascido no Brasil, na cidade de Santos, neto de uma senhora piedosa, cristã evangélica batista, que se ajoelhava aos pés da minha cama à noite para orar por mim, o seu neto, provavelmente eu não seria cristão, se em vez de ter nascido em Santos, neto de uma cristã evangélica batista piedosa, eu tivesse nascido no Egito, 5.000 anos antes de Cristo, provavelmente eu seria um adorador de Ísis. Falei, é mesmo, e daí? Como é que seria a minha vida? Eu ia queimar no mármore. Provável. Se eu perguntar para o pessoal da igreja evangélica que eu conheço, eu ia queimar no mármore. Falei, não, isso não faz sentido para mim. Mas, pastor, a Bíblia diz que... Aí eu estou pregando em Romanos lá na minha igreja, chega em Romanos capítulo 5, 18. Que assim como por um homem entrou um pecado no mundo, também o ato de justiça de um homem justificou a todos. Falei, isso aqui é complicado, é sinistro esse 5,18 de Romanos. Que diz que o Adão levou todo mundo para o brejo, e o Cristo morreu, foi lá no brejo e ressuscitou com todo mundo e trouxe de volta para a vida. Falei, e agora? E aqueles outros textos? Tem aqueles outros textos, mas também tem esse aqui. Então não é tão simples assim. Como é que eu explico? Aí, domingo, eu falei assim na minha igreja que eu queria muito que o inferno tivesse vazio. Falei umas coisas a mais que não vem ao caso agora, mas eu falei isso assim, olha, eu queria muito que o inferno estivesse vazio. Aí agora veio uma senhora falar comigo e disse assim, pastor, meu cunhado, que é líder de uma igreja não sei aonde, ele veio aqui, justo no dia que o senhor falou assim, 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 e ele falou que não pisa mais aqui. O senhor não conversaria com ele? Eu falei, eu não. Para que conversar com o seu cunhado? Eu tenho que me explicar para o seu cunhado agora? Tem que explicar para ele as coisas que eu prego ou deixo de pregar? Eu estou fazendo uma série que tem 28 mensagens, ele ouviu uma, e aí eu vou explicar para ele. Manda ele ouvir Romanos inteiro lá, está lá no site da igreja, ele ouve tudo. Não tem que me explicar para ele. E outra, se o seu cunhado é desse tipo aí, que diz, eu não venho mais aqui, não sei se eu quero ele mesmo não. Aqui. Crente velho, que anda com Bíblia assim, não usa nem iPad, é Bíblia mesmo, Bíblia. Com esse raciocínio dogmático, que o problema não é só que ele não concordou com o que o pastor falou do púlpito, ele foi intolerante. Não concordo, não venho mais. Bom, então toda vez que eu falar alguma coisa que ele não concorda, o que provavelmente acontecerá dominicalmente, eu vou ter que me explicar para ele em particular. Eu vou ter que ficar debatendo o versículo do Gálatas, o versículo do Romanos, o versículo do Apocalipse, e nós vamos ficar na esgrima lá de saber quem é que sabe mais versículo, quem constrói a melhor lógica teológica. Será que vamos debater isso? Aí no final da conversa, depois que fui conversando com ela, acho que eu estava meio na carne ali num primeiro momento, aí fui dando uma degradê, foi aumentando, acho que Deus foi falando assim, eu falei, então eu vou fazer o seguinte, desculpa, eu converso com seu cunhado, mas não sobre inferno. Eu converso com seu cunhado sobre o que é ser comunidade, como é que a gente conversa quando a gente não concorda com as coisas que o outro fala, o que é ser tolerante, o que é o espírito de generosidade, o que é vida de relacionamento. Sobre essas coisas aí eu acho que eu topo conversar. Senhora, desculpa, eu acho que eu fui mal educado, me perdoa,
eu talvez converse com o seu cunhado. Mas talvez, ainda não estou garantindo não, que ainda não saí do estado da carne. Porque domingo à noite a gente fica bem cansado, né? Então é ruim. Isso é o nosso mundo e o nosso contexto. E aí eu precisei fazer um caminho, desculpe me eu falar assim, de construir para mim mesmo, não para você, para mim mesmo. Porque eu sou o tipo do cara que ajoelha para orar, eu sou o tipo do cara que chora ouvindo louvor no carro, eu sou o tipo do cara que se emociona lendo a Bíblia, eu sou o tipo do cara que fica sem dormir fazendo pergunta para Deus, eu sou o tipo do cara que fica indignado com Deus e que fala muito. Eu sou o tipo de cara que fala muito com Deus. Deus fala quase nada comigo, mas eu falo muito com Ele. Por isso que o Woody Allen falou isso, né? Que se você fala muito com Deus, você é um bom cristão. Se Deus fala muito com você, que você é doido. O Moisés, em 40 anos, Deus falou com ele 3 vezes. Tem um livro aí vendendo aí, acho que nem deve ter vendendo mais, mas eu li, o cara disse assim, que ele estava no banheiro fazendo a barba, e ele escutou passos subindo a escada, quando ele olhou, era Jesus entrando no quarto. Aí ele falou, Jesus, estou terminando. Estou terminando. Então Jesus assentou-se na cama dele e aguardou ele terminar de fazer a barba. Eu falei, não, para um pouquinho. Eu não cheguei nesse ponto, eu falo com Deus enquanto eu estou fazendo a barba mesmo. Então, eu falo com Deus muito. Eu não consigo entender o mundo sem Deus, eu não consigo me entender sem Deus, eu não consigo entender a vida sem Deus, eu não consigo não pensar em Deus, eu não consigo não ver Deus nas coisas. Então eu preciso saber quem é esse cara com quem eu falo tanto. E eu fui me dando conta de que algumas coisas que eu pensava a respeito dele perderam sentido para mim. Outras coisas ganharam sentido, algumas coisas eu joguei fora, outras coisas eu assimilei. Aí eu li o que um cara falou no 1º século da era cristã, eu vi o que um cara falou no 4º século, eu vi o que um cara falou na Idade Média, eu vi o debate de um com o outro, eu vi a filosofia, aí eu fui construindo para mim mesmo, no meu coração, na minha interioridade, na minha intimidade, uma percepção de Deus. E aí quando eu fui construindo isso, eu comecei a falar disso. Porque Jesus não falou que a boca fala do coração está cheio? E se eu tenho uma percepção e uma relação com Deus, e eu vou para o púlpito da minha igreja e falo outra, eu sou um cínico, eu sou um hipócrita, eu sou um profissional, eu sou um vendido para a religião, e eu não sou, antes de ser pastor, eu sou um ser humano que quer desesperadamente conhecer a Deus e servi-lo e amá-lo. Então eu não me satisfaço repetindo clichê, não dá certo comigo. E aí, voltando para o curso lá do tal do MIS que eu estava, eu comecei a falar do Deus que eu joguei fora e do Deus que nasceu no meu coração. E aí, lá pelas tantas, um cara lá levantou a mão, porque nessa que eu estava falando aí do Deus tal, eu falei da religião, falei do evangelho, falei do não sei quê, aí falei do Moisés, que ele viu a sarça, que ele teve uma experiência com o sagrado, com o divino. Eu falei de Isaías, eu falei de Paulo, Saulo de Tarso na estrada de Damasco, eu falei dos discípulos no caminho de Emaús, falei dessas experiências, falei de João na ilha de Patmos, que caiu como morto. Aí lá pelas tantas um cara levantou a mão e falou assim, ô pastor, você ainda é pastor, né? Falei, sou. E agora Deus lhe faz mais sentido do que lhe fazia na adolescência e na infância? Eu falei, faz. Mas diga-me uma coisa, o que faz mais sentido é o seu discurso a respeito de Deus ou é Deus mesmo? Aí eu falei, como é?
Porque eu citei para eles lá o Mestre Eckhart, que disse que o místico é aquele que vê a face sem véu. Viu a face sem véu. Aí ele mandou essa para mim, ó. O senhor ajeitou o seu discurso a respeito de Deus, ou o senhor viu a face sem véu? Falei, Pessoal, já deu o nosso tempo, então, a nossa aula. Chegou? Chegou lá? Aí agora eu vou terminar a minha fala fazendo um discurso moderno a respeito de ser igreja na pós-modernidade, tá bom? 3 pontos. Para ser igreja na pós-modernidade, nós temos que ter 3 coisas mínimas. Bom, não é tão moderno assim o meu discurso, porque é minha opinião, é minha experiência, é olhando da janela. Deu para entender, né? Então, é minha sugestão, então. Primeiro, a igreja precisa urgentemente deixar de ser religiosa para ser mística. Vou repetir. Deixar de ser religiosa para ser mística. Então, vou explicar os 2 termos rapidamente. Religião. De acordo com as ciências da religião, o que é uma religião? Há tantas definições possíveis, eu gosto dessa que diz assim, que religião é um fenômeno que se estrutura a partir de dogmas, ritos e tabus. Dogma, corpo doutrinário. Ritos, eventos litúrgicos de celebração à sua divindade. E tabus, padrões morais. O que o Deus da tal religião gosta e o que ele não gosta. Então, religião, o que é? É um relacionamento com um ser superior, e essa religião está estruturada a partir de doutrinas, rituais e código moral. Ok? O que é a igreja? O que é o cristianismo como fenômeno religioso? Também tem dogma, liturgia ou rito e código moral. Correto? Agora, quantas pessoas na sua igreja você acha que estão lá porque de fato elas viram a face sem véu, ou elas foram doutrinadas, se habituaram numa estrutura litúrgica e se amoldaram mais ou menos ao código moral dos evangélicos do Brasil? Porque é uma hipocrisia lascada, é uma safadeza generalizada. Eu não me engano com a minha igreja, eu não confundo o meu auditório com o corpo de Cristo. As mulheres que frequentam a minha igreja sabem, elas não devem orar com o olhinho fechado sem ter a mão na bolsa. Não deve. Não deve ficar conversando com a irmã e fazendo círculo de oração e deixar a bolsa lá na cadeira. Eu falo para minha mulher, quando você vai ao toalete, e a gente vai no cinema e você vai ao toalete, você deixa a sua bolsa lá na praça de alimentação? Você não faz isso, né? Então, a igreja é igual. Aqui, ó, tem pedófilo, corrupto, ladrão. Aqui tem garota de programa, garoto de programa. Crente. Tem tudo aqui dentro. Cara esperto, 171, estelionatário, gente que viu a face sem véu. Aqui tem de tudo aqui dentro. Mas desse pessoal que está ali dentro, quantos realmente viram a face sem véu? Porque seria essa uma definição, entre aspas, técnica sobre místico. É ter uma relação direta com Deus, ou o que o apóstolo Paulo fala, que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Quantas pessoas foram interpeladas pelo divino, não necessariamente da maneira como
o Saulo foi interpelado na estrada de Damasco, ou Moisés lá no deserto, ou Isaías no templo, ou João na ilha de Pátimos. Mas quantas pessoas de fato foram interpeladas por Deus e tiveram uma experiência com Deus que lhes foi definitiva? O meu amigo Ricardo Gondim conta uma história que eu acho fabulosa. Ele disse que estava em Bombaim, cercado de gente pobre, numa miséria, e ele numa angústia, e de repente um maltrapilho, um sujeito mais miserável que ele já viu, com o corpo ferido e com feridas expostas, estende a mão para ele e diz assim: please love me, por favor me ame. E o Ricardo me diz assim: olha, na hora que eu fiquei de frente com aquele cara, eu fiquei de frente com Jesus. E eu lembrei, tive fome e você me deu de comer, tive sede e você me deu de beber, eu estive nu e você me visitou. Deus olhou nos meus olhos e me estendeu a mão e falou: por favor, me ame. Eu vou dizer que o Ricardo não viu Deus? Não vou nada. Eu não sei como é que você viu Deus. Qual foi a sua epifania? Qual foi o seu encontro com o sagrado, com o divino? Qual foi a sua experiência em que Jesus entrou na sua vida? Ou o conceito, não, ou a pessoa de Deus, ou a dimensão divina, que para nós atende pelo nome de Jesus de Nazaré, o Cristo de Deus, o Filho do Deus vivo. Qual foi o seu encontro com Jesus e que a sua vida, ela pode ser contada, não com um discurso lógico, doutrinário a respeito de Deus, mas a sua vida pode ser contada a partir desse encontro com a pessoa de Jesus. Porque o que as pessoas querem, e elas estão perguntando para nós hoje, aquelas pessoas que estavam lá naquele curso, elas não estavam lá dizendo: eu não estou aqui para entender apenas um discurso razoável a respeito do pensamento cristão ao longo de 2 milênios. A pergunta daquele homem lá no final, depois que eu fiz, isso aqui para oferecer para ele um conceito elegante de Deus, ele falou assim: você viu a face sem véu, porque é essa que eu estou buscando, é isso que eu quero ver, eu quero encontrar com Ele. Como é que eu faço para encontrar com Ele? Como é que eu faço para ver? Você viu? Dá para entender a diferença, né? O Bonhoeffer, que o Ricardo citou, ele fala que como é que a fé cristã, como é que o evangelho sobrevive a um mundo que não é mais religioso. Sobrevive a um mundo que não cabe mais em doutrina, em ritual e em código moral. Porque lá na minha igreja tem gente que não tem doutrina, porque se converteu tem 6 meses. O camarada é gay, é melhor crente do que uns caras que não são gay, lá da igreja que eu conheço. Eu não tenho coragem. Ele fala assim: eu me converti, mas eu sou homossexual, o que eu faço? Aí ele chora. Aí eu falo: não sei, cara, Deus está com um problema seríssimo contigo. Tem que falar com ele lá e ver como é que fica essa parada aí, porque eu não sei, bicho. Só sei o seguinte: você não cabe no código moral da minha comunidade. Agora, se você está dizendo que viu a face sem véu, mas nas institutas do Calvino está dizendo que você não viu, aí a parada é outra. Se aqui, na nossa liturgia, você não pode cantar no coro, você que está no 3º casamento, você não pode cantar no coro. Se você vive junto e não é casado, você não pode se tornar membro da igreja. Não pode servir a ceia para os irmãos. Porque na nossa liturgia, é só gente que passou pela classe de doutrinas, foi entrevistado pelo presbítero, e está no 1º casamento direitinho, tem ficha limpa, porque a nossa comunidade é de Cristo. Nós não podemos manchar o nome de Jesus. Aqui na nossa mesa os pecadores não sentam, porque eles podem estragar a reputação de Jesus.
num mundo como o nosso, o que mobiliza as pessoas é esse encontro, é ver a face sem véu. A igreja precisa extrapolar as suas estruturas de religião, seus códigos doutrinais, seus tabus morais e suas liturgias pesadas que não dizem muita coisa para muita gente. Eu não estou dizendo que eu não tenho declaração de fé, eu tenho. Se você entrar no site da minha igreja, tem lá, o que cremos? Eu não creio na reencarnação, eu creio na ressurreição, eu creio que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são os três, as três pessoas, um só Deus. Eu creio nisso. Eu creio no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, eu creio nessas coisas. Mas eu não creio que encontrou-se com Deus apenas as pessoas que creem igual a mim. E eu não creio que encontrou-se com Deus, ou por Deus foi encontrada, apenas a pessoa que se comporta moralmente igual a mim. E também não creio que só se relaciona com Deus a pessoa que participa da minha liturgia, do meu grupo religioso. Então a igreja, se ela quiser dialogar, o que é a minha segunda característica, a igreja precisa deixar de ser proselitista e se tornar dialogal. Foi por isso que eu falei para o cunhado da irmã lá, ou não falei para ele, né? Quer dizer, falei para ele através dela, coisa feia, mas agora já foi. Então, não falo com você para ficar discutindo aqui se você está certo ou eu estou errado. E de você querer me convencer e eu querer te convencer. Esse tempo passou, companheiro. Esse tempo de um impor uma verdade sobre o outro, passou. Principalmente quando nós estamos falando de verdades que não têm critério objetivo, racional e científico. Agora a gente dialoga, agora a gente conversa, agora a gente diz assim, ó, eu percebo dessa maneira, eu enxergo dessa maneira, eu vi assim, a minha experiência é essa, qual foi a sua, como é que você enxerga, como é que você percebe? E enquanto nós vamos falando, e eu vou falando da minha experiência, e eu vou falando do Evangelho, e eu vou lembrando do que Paulo falou a respeito dele, eu vou lembrando do que Jesus falou para as pessoas, eu vou citando a Bíblia porque é o meu texto sagrado, o outro vai citando o Alcorão, o outro vai citando nada, o outro vai citando Paulo Coelho, cada um vai citando o que quiser, eu cito a palavra de Deus, porque foi isso, é isso que sustenta a minha fé. Então, à medida em que eu vou dialogando, dizendo, olha, é assim que eu creio, é assim que eu percebo, é assim que eu entendo, olha, é assim que faz sentido para mim, e eu vou compartilhando. O Espírito Santo de Deus é quem convence. Só pode dialogar quem realmente crê na palavra de Deus e no Espírito Santo de Deus. Porque parece que tem um pessoal que não acredita muito, não. Acredita no código doutrinário, acredita na capacidade de argumentação do pregador, acredita no clima da comunidade, acredita na neurolinguística, acredita num montão de coisa diabólica, mas na palavra de Deus não acredita. E a grande questão é que as pessoas que estão presentes na nossa comunidade, não adianta eu falar que ela tem que fazer isso ou aquilo, ou crer daquele jeito ou daquele outro. As mulheres vêm assim, pastor, eu vou marcar um jantar com meu marido, mas o senhor não diga que nós combinamos. Isso é emboscada, irmã. Armadilha. Só falta na mesa do jantar, irmã, olhar para mim na hora do pudim e dar uma piscadinha. Não funciona assim. Você não acha o quê? Que eu vou chegar lá para o seu marido e falar, seja crente? Aí ele, sim senhor. Não é assim. Vamos conversar. E à medida em que a gente vai conversando, essa verdade que não é da cabeça, não é da lógica, não é do raciocínio, essa verdade que, dizem os místicos, é da ordem do relato e não da ordem da explicação, essa verdade que nós chamamos de Deus,
ela se impõe, né? Porque disse o apóstolo Paulo que contra a verdade nada pode, senão a verdade. Então eu creio que se nós construirmos um ambiente de diálogo, em vez de um ambiente proselitista, doutrinador, nós estamos sendo igreja. Eu acho impressionante como Jesus ele não tinha ímpetos doutrinadores. Eu quero te seguir. Não, não vem não. Eu não estou desesperado caçando ninguém, não. Aquele que o Pai me der, vai vir. Eu não preciso convencer você a me seguir. Eu não preciso convencer o meu auditório a ser crente, a parar de fumar, a juventude a parar de transar. Eu preciso falar o Evangelho, eu preciso falar da graça de Deus, eu preciso falar de Jesus, eu preciso orar pela minha comunidade. Eu preciso dizer, Senhor, sopra o Teu Espírito e faz coisa nova no coração das gentes. Sopra o Teu Espírito e faz coisa nova no coração dos que são Teus. E aí a coisa vai acontecer. Terceiro, precisa parar de ser religiosa e ser mística. Parar de ser proselitista, deixar de ser proselitista para ser dialogal. E perdoe-me, eu não encontrei palavra melhor. Precisa deixar de ser evangelística para ser diaconal. Diaconal. Deus que me perdoe agora o que eu vou falar. E se você ficar ofendido, não vou nem falar. Vou nem falar. Mas sabe o que aconteceu com o nosso evangelho, com a nossa percepção do evangelho? Nós reduzimos o evangelho a uma proclamação verbal. A mais um discurso, a mais um argumento. Mas o evangelho não é mais um discurso na praça e no mercado. O que é que causa escândalo no Areópago, em Atenas, quando Paulo está lá? É que fica absolutamente claro para aquele pessoal que o Paulo não estava apresentando mais um discurso e mais uma filosofia. O Paulo falou assim, ó, o cara ressuscitou e está vivo. Aí, se ele está vivo, já não é mais um discurso, é a afirmação de um fato. E Ele está vivo em mim. E tanto está vivo em mim que eu lavo seus pés. E tanto está vivo em mim que eu sou generoso com você. E tanto está vivo em mim que eu te perdoo. E tanto está vivo em mim que eu reparto contigo o meu pão. E tanto está vivo em mim que eu dou para você o primeiro lugar e fico por último. E tanto está vivo em mim que com você eu falo baixo. E tanto está vivo em mim que através de mim Ele te ama. Ah, isso faz uma diferença radical. Na nossa igreja nós temos uns projetos que chamamos de sócio-missionários. A meninada nas férias vai para as comunidades do Borel, no Rio de Janeiro, a comunidade quilombola no Vale do Ribeira, e vai servir, pintar a escola, fazer gincana com criançada. Vai servir. Eu acho que a igreja não tinha que ter departamento evangelístico. Porque departamento evangelístico, estratégia evangelística, é pegar um pedaço do evangelho e delegar a determinadas pessoas e transformar esse pedaço em alguma coisa que tem que ser vendida com uma técnica e com uma estratégia de mercado. Isso aí é departamento de evangelismo de igreja. Agora, quando a igreja ela é diaconal, ela serve. Ela se percebe interpelada pela face do próximo, porque convenhamos, para nós a maior epifania é o grito do oprimido, é o sofrimento humano. Se Deus não consegue chegar no seu coração através do sofrimento humano e de uma pessoa que sofre olhando para você, eu fico pensando, como é que Deus vai chegar?
Porque se não conseguimos amar o próximo que a gente vê, como é que a gente vai amar a Deus que a gente não vê? Então a igreja é diaconal, e quando ela é diaconal, ela é só igreja. E sabe o que acontece? Quando reúne-se uma comunidade de pessoas que são o que são e fazem o que fazem, não porque abraçaram uma religião, mas porque tiveram um encontro com Jesus de Nazaré, ou por ele foram encontradas. Pessoas que não se compreendem como detentoras da verdade, mas que compartilham com o coração generoso a experiência de vida que tiveram com o seu Deus, criando um espaço de aceitação, acolhimento, inclusão, tolerância, participação, fraternidade, comunhão. E essas pessoas se mobilizam a partir do seu encontro com Deus e da sua vida comunitária a servir. O que acontece? A história diz para nós o que acontece. Essas pessoas caem na graça de todo o povo, e a cada dia o Senhor vai acrescentando os que vão contemplando a sua face sem véu. Acho que tudo que eu tinha para dizer hoje à noite. Que Deus nos abençoe. Amém. Obrigado. Amém, irmão?